Oi, oi, gatinhas, tudo bem com vocês? Vamos agora falar sobre o futuro. Se você for parar pra pensar, o seu futuro também não tem como você controlar ele também. Por incrível que pareça, ele não tem como ser controlado como o passado. Não. Eu não estou falando que é pra você simplesmente jogar as coisas pro alto e deixar as coisas acontecerem, porque isso é falta de maturidade sua, achar que, né, isso vai mudar alguma coisa no seu futuro. Eu não tô falando isso, gente. Uma coisa que eu tô querendo deixar claro é que você pode sim planejar suas metas, você pode planejar sua vida, mas você não pode controlar como isso vai acontecer. O que eu tô querendo falar é que, vamos lá, exemplo. Eu tenho uma meta de ir 4 vezes na semana pra ir pra academia. Só que nesta semana, eu simplesmente fico doente. E não tem muito o que eu fazer, eu simplesmente não vou pra academia, porque eu não tenho controle sobre isso. É isso que eu estou falando. Às vezes a gente tem metas, só que a gente não sabe como é que vai acontecer, quais as pedras que vão ter no caminho, que vão ter que você vai ter que dobrar a quantidade de força, de vontade, de disciplina para conseguir ter aquela meta riscada assim e como feito. Porque realmente tem isso. Não é algo que a gente simplesmente coloca ali, tenho essa meta, vou conseguir. Mas o que vai acontecer? Eu tenho uma meta de correr todos os dias, nesse período, neste horário. Mas começou a chover, não tem como. Mas tive um compromisso na hora, um familiar meu passou mal, eu fiquei doente. Sabe, esses acontecimentos a gente não tem controle, E a única forma, o único jeito de a gente não se frustrar com isso é saber lidar com esse tipo de coisa, com esses acontecimentos. Porque não adianta você simplesmente ter uma meta muito grande, você precisa fazer muitas coisas, sendo que pode acontecer esses acontecimentos. E a única coisa que você pode ter na sua cabeça é não se frustrar, é entender que, tipo assim, você não tem controle sobre isso. E sabe o que é mais confortante? É quando você simplesmente pensa em algo, você planeja algo, mas você coloca assim na mão do universo, coloca em algo que você acredita e simplesmente vem algo maior do que você estava planejando. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas às vezes não é sempre assim. Uma coisa que eu simplesmente acho um pouco estranho da nossa parte de como ser humano é que a gente imagina algo, a gente entra em uma situação, a gente imagina uma situação de sofrimento e sofre por algo que não existe. Que você criou na sua cabeça. Isso é algo tão estranho que nós, seres humanos, fazem, que eu fico tipo, pra quê? Pra que a gente faz isso? Pra auto se sabotar, pra gente se sentir mal? Mano, é tão estranho isso que a gente faz, que a gente simplesmente se decide, não, se acontecer isso próxima semana, eu vou ficar muito mal. E aí você sofre com aquele acontecimento, mas ele nem aconteceu ainda, como é que você tá sofrendo por aquilo? A ansiedade e o medo são coisas conexas, são coisas conectadas. A diferença é que o medo é algo real. Nicole, como assim algo real? Vamos lá, um exemplo. Eu estou num lugar alto e eu tenho medo de altura. Eu tô sentindo medo de altura porque simplesmente eu estou num lugar alto. Porque aquilo é real. Eu tô sentindo medo de algo real que está acontecendo ali no momento. Diferente da ansiedade. A ansiedade é algo ansiedade é um medo que só existe na sua cabeça. Porque você simplesmente cria situações que simplesmente te causam essa ansiedade. Essas situações não existem, elas simplesmente acontecem na sua cabeça. Você acredita naquilo que você está pensando e simplesmente você fica ansiosa. Não é algo real, não é como o medo. Não é como o medo que é algo palpável, algo real. Vamos dizer assim, eu tenho medo de barata, vamos dizer. Mas aquele medo é algo real, é algo que, eu vi uma barata ali, eu tenho medo daquilo.
Ansiedade é algo que você simplesmente pensa e você começa a ficar com medo daquilo aconteça. Mas aquilo não aconteceu, não tem porquê tá com medo daquilo. Sabe que é uma coisa que eu sempre paro pra pensar? É que a maioria das pessoas que tem muito medo de perder o relacionamento, a maioria das pessoas tem muito medo de perder a pessoa que você ama. E aí, um certo dia a pessoa começa a pensar as piores situações que poderiam acontecer no seu relacionamento para aquilo acabasse, para aquele relacionamento acabasse. A pessoa pensa muito nisso, a pessoa pensa, pô, e se ela fizer isso? E se ela me trair? E se ela for me tratar desse jeito? Ela pensa dessa forma para ela não se decepcionar se aquilo acontecer. Ela pensa dessa forma porque ela acha que pensando desse jeito vai poupar a dor que ela vai sentir lá na frente, sendo que ela nem sabe se aquilo vai acontecer. Aí a pessoa sofre agora e sofre depois. Mas aquele depois talvez nem exista, sabe? É algo tão estranho que a ansiedade causa na gente e é algo tão comum. E saber lidar com isso é a parte mais complicada. Às vezes as pessoas ficam, nossa, não posso criar expectativa naquela pessoa, a gente tá se conhecendo, eu não posso criar sentimentos, eu não posso me abrir mais com essa pessoa, porque a gente tá se conhecendo agora, por medo de se machucar, por medo de que aquilo não dê certo. Mas você não tem isso em suas mãos, você não tem como simplesmente dizer, pô, aquilo vai dar certo, eu vou fazer dar certo e vai dar certo e pronto. Não, gente. Às vezes as coisas saem do nosso controle assim, ó, no piscar de olhos. E a gente simplesmente percebe que aquilo se foi. E esse pensamento faz a gente simplesmente sofrer antecipadamente e ter ansiedade sobre isso. A única forma de você perceber, a única forma de você não sofrer antecipadamente é você entender que você não tem controle sobre isso, que você não tem como você simplesmente pensar, vai dar certo e pronto. E se não der certo, você não tem controle sobre isso. Você tem que entender que a vida não é sobre como você pode simplesmente mudar tudo que tá acontecendo no seu futuro. Não tem como. É algo que, tipo, não tá no seu controle. Você não controla tudo. Você pode ter metas na sua vida, você pode querer ter um relacionamento perfeito, mas tem coisas que vai acontecer, e a única forma de você saber disso é saber lidar com isso e não sofrer antecipadamente, parar de pensar em coisas que não existem. Algo que eu penso bastante é, poxa, eu não tenho controle sobre isso, mas o que eu posso fazer agora para que dê certo lá na frente? Exemplo. Eu tenho uma apresentação na escola, na faculdade, no trabalho. Eu tenho uma apresentação, mas eu fico com ansiedade com que aquilo aconteça de uma forma errada, que eu não apresente de uma forma bem. E eu vou ficar pensando nisso? Pra que eu vou ficar pensando nisso? Que, tipo assim, eu vou apresentar mal, que eu vou gaguejar, isso e aquilo? Pra que eu vou pensar nisso? Eu paro e penso, pô, como eu não quero me sair mal nessa apresentação, eu simplesmente vou estudar minha oratória. Vou estudar para que na hora esteja do jeito que eu quero. Se você começar a dar o seu melhor agora, o seu futuro vai ser o reflexo disso. E o problema não é as memórias que você lembra do passado. O problema é o seu apego mental sobre elas. O problema não é você ter metas do seu futuro, você planejar. O problema é você não ter a certeza que aquilo pode acontecer. Você não tem controle sobre isso. Tudo é um processo. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem tapa na cara, foi bem explícito o que eu queria dizer aqui pra vocês. Eu sei que isso não é fácil, eu mesmo acho isso muito complicado de lidar. Tem momentos das nossas vidas que a gente simplesmente para pra pensar e, pô, a gente tá na coitadolândia, vamos dizer assim.
Mas é sobre isso que a gente tem que entender. A gente assistir esse tipo de vídeo faz com que a gente entenda muita coisa da nossa vida, entenda muita coisa do nosso cérebro, como ele funciona, como ele faz a gente se sentir mal, mesmo não querendo, o nosso corpo mesmo faz a gente se sentir mal. E é algo que, tipo, a gente precisa saber ter o controle, saber lidar com isso. É isso, meus amores. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.